O processo de industrialização no Brasil ocorreu de forma bastante tardia. Surgindo de forma expressiva somente na segunda metade do século XIX, passa a ser relevante para a economia nacional já no século XX. Após o advento retardado e o período áureo, a economia brasileira observou um acelerado processo de desindustrialização a partir da década de 1990, fenômeno que perdura até os dias atuais. A cena do Ciência e Tecnologia Industrial Brasileiro em 2022, portanto, é liderada principalmente pelo setor privado, com algum auxílio por parte do poder público, na tentativa de acompanhar os avanços tecnológicos das indústrias norte-americana, europeia e do leste asiático. Dados esses fatos, é compreensível que os principais focos da pesquisa e desenvolvimento sejam voltados principalmente para o aumento da produtividade das empresas. Neste cenário, a automação e as tecnologias da chamada Indústria 4.0 se destacam e serão esses temas que iremos abordar adiante. Ainda que o cenário industrial se desenhe da forma como foi descrito anteriormente, o Brasil possui sim algumas empresas que estão entre as maiores do mundo nos ramos que atuam. Podemos dizer que essas empresas estão na vanguarda do desenvolvimento tecnológico industrial no país, e não é possível entender o cenário de pesquisa industrial no Brasil sem mencioná-las. Uma delas é a Volkswagen, cuja presença no Brasil constitui a terceira maior indústria do país. O setor automotivo é o que mais investe em P&D e a VW Brasil não está alheia a esse movimento. Seu carro, Nivus, lançado em 2020, quebrou o paradigma de ser desenvolvido sem a necessidade de um protótipo físico, sendo concebido de forma 100% digital. A empresa afirma que tecnologias de realidade virtual geraram uma economia de 65% nos custos em relação a projetos anteriores, que chegavam a ter até 70 protótipos físicos. A Petrobras não só é a maior empresa do país, mas também é reconhecidamente uma das mais inovadoras, e planeja investir 2,8 bilhões de dólares em pesquisa até 2026. Entre as tecnologias utilizadas pela empresa, destacam-se os mini-drones utilizados em atividades submarinas desenvolvidas pelo Centro de Pesquisas e Inovação da Petrobras. Eles foram projetados para inspeções complexas e atividades de risco em águas rasas. Além do ganho em segurança e produtividade, a tecnologia gera uma economia de até 90%. A empresa ainda desenvolveu uma inteligência artificial que analisa o colossal banco de dados coletados ao longo de toda a sua história para aumentar a eficiência e reduzir os custos da exploração de novas jazidas. Para tal, fazem uso do supercomputador Santos Dumont, o maior da América Latina, no Laboratório Nacional de Computação Científica localizado no Rio de Janeiro. Foi esse o tempo, porém, em que se acreditava que o desenvolvimento tecnológico traria somente o bem-estar social. A principal crítica à automação é em relação aos postos de trabalho perdidos. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts conduziu uma pesquisa analisando os efeitos da automação no mercado de trabalho. A principal conclusão é de que trabalhadores com menores qualificações, em especial os de classe média, são os maiores prejudicados. No Brasil, algumas iniciativas por parte do Legislativo buscam minimizar esses possíveis impactos negativos. Mais recentemente, talvez a mais proeminente ação, seja o Projeto de Lei 1091 de 2019, que estabelece uma série de condições que deverão ser adotadas pelas empresas antes de implementarem novas tecnologias. Entre elas, a proibição de demissões em massa e a negociação prévia com os trabalhadores afetados. Podemos dizer que a implementação de tecnologias da indústria 4.0 no globo é, de forma geral, bastante acelerada. Isso é resultado do investimento em pesquisa e desenvolvimento desses países, tanto do setor público como do privado. A Coreia do Sul, por exemplo, lidera o ranking internacional, investindo um equivalente a 4,1% do PIB. Como comparação, o Brasil investe 1,3%, segundo dados da Unesco. Entre as fábricas mais tecnológicas do exterior estão as instalações da Bayer, na Itália, cujo massivo lago de dados levou a ganhos entre 30% a 40% em eficiência operacional. Outro exemplo é a fábrica de Bosch, na China, que utiliza a inteligência artificial para prever manutenções antes mesmo que ocorram.